Povo, tudo bom com vocês? Pois é, vamos de live. E aí, Campeonato Pernambucano pegando fogo, né? Reta final, última rodada. Agora, quarta de final, Santa Cruz e Maguari, desculpa, passaram para a próxima fase, estão na semifinal diretamente, aguardando aí Retrô, Sport, Náutico e decisão por essa vaga. Mas hoje vamos conversar com um cara que já ouvi falar muito dele aqui em Rio Doce, principalmente Rio Doce, Maranguape. Aqui a gente já ouvi muito falar dele, tá? E hoje vou ter o prazer imenso de entrevistá-lo, né? Todo mundo, quando eu comecei com essa situação aqui, todo mundo começou a falar: poxa, traz ele. Eu digo, vou trazer, calma. E consegui trazer ele. Consegui trazer o homem. Mas, antes disso, cara, nada disso aqui seria possível se não fosse o apoio dessas pessoas, né? Então, vamos agradecer essas pessoas. Quero agradecer a Escola Maria do Carmo, onde o importante é o nível de ensino. A Escola Lápis na Mão, 24 anos ensinando com coração. A Academia Five do meu amigo Tiago, mais que uma academia, uma família. Também a Bels, corretora de seguros do meu amigo Rafael Bels. Um novo conceito de consultoria e gestão em seguros e benefícios. Também ao meu parceiro, fui professor dele, hoje sou cliente, Lucas Celular, Lucas Cel, loja 1, tá, gente? Na Avenida Colibri, número 10, aqui na quinta etapa de Rio Doce. E a loja 2, Avenida Nelson Ferreira, número 75A, lá em Maranguapium. E por que não também falar de Marcos Modas, aqui também na Avenida Colibri, número 12, aqui na quinta etapa de Rio Doce. Quero agradecer a eles o apoio para que essa live possa acontecer. Aí, gente, vamos lá. Campeonato Pernambucano pegando fogo, né? Com essa classificação aí, só, cara, queria aqui mais uma vez externar a essa situação do campeonato numa fase dessa agora, né? Uma fase decisiva, não poder ter público, né, cara? Aí que a gente descobriu que o carnaval foi ontem, né? Começou ontem, que a gente descobriu que Pernambuco não tem carnaval. E infelizmente a gente teve que... Pô, cara, não entendo. Pra mim é fácil falar, eu tô aqui de fora, mas eu tenho que falar. Não é possível que a gente consiga fazer uma semifinal, quarta de final, né? Quarta de final do Campeonato Pernambucano sem público. Não é possível, isso é inadmissível. Desde o ano passado, desde que me entendo de gente que o carnaval é em fevereiro ou março. E a gente não consegue fazer isso. E agora tá pior, que agora já era ruim. E agora tá pior, né? Não tem público. Então, não sei onde a gente vai chegar, mas é como falei, tô aqui fora é fácil demais. Mas, gente, pelo amor de Deus, eu acho que tem jeito. Eu acho que tem. Não é possível. Não é possível que não tenha. Não é possível. Não é possível que não tenha jeito. Uma coisa simples assim, eu conversando com um colega meu, cheguei e falei, né? Pô, cara, se a gente tira aí, primeira classificação, pô, classifica logo os 4, cara. Por que não classifica logo 4? Não já cai 3 mesmo? Classifica logo 4. A gente já vai diretamente pra semifinal. Aí no carnaval não tem jogo. O jogo fica só pra depois do carnaval. Mas classifica os 4, já é a semifinal, os 4 primeiro com 4, segundo com terceiro. Acabou. Não tem data? Tem data sim. Eu fico abismado isso. Estava olhando as outras competições. Os caras têm 11 jogos. A gente aqui só tem 9. Só tem 9. Os caras lá tem 11 jogos. Fui ver aí o campeonato mineiro aí. Mineiro. Mas, enfim.
Vamos lá, né? Ó, pessoal que tá querendo entrar aí agora na nossa live aí, dá uma segurada, deixa o nosso convidado chegar, tá? Vou chamá-lo agora, depois a gente abre aí o espaço para vocês perguntarem, conversarem com ele, porque eu creio que vai ser uma conversa muito descontraída, muito boa, tá bom? Em ritmo de carnaval, tá ok? Vamos lá convidar o nosso convidado a contar, meu amigo Chechel. Que é isso, Ricardo Souza, cara, fica no Ricardo Souza. Meu amigo Chechel tá aqui. Chegou ele, meu amigo Carlinhos Portugal. Cara, boa noite para você, cara. Que satisfação imensa estar podendo aqui conversar com você. Tá? É um prazer enorme ter você aqui. Você estava viajando, você conversou comigo, pô, tô viajando, mas eu vou chegar a tempo para a gente poder bater um papo aí leve, descontraído e falar sobre o que a gente ama, né, cara, que é o futebol. Muito obrigado, cara. Fala, Ricardo. Boa noite. Tá me escutando bem? Tô ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também? Estou lhe ouvindo muito bem, graças a Deus. Primeiro eu quero te agradecer pelo convite, né? E externar minha eterna gratidão às pessoas que lembram dos ex-jogadores, que é o seu caso hoje. E não participei antes, me desculpe, mas eu estava em viagem, a trabalho e você sabe como é complicado. Mas estamos aqui para falar de futebol, de resenha, do gelo, que é mais importante depois disso. E brincar um pouco com esse pessoal que teve o privilégio de me ver jogar, alguns, né? E mandar um abraço eterno para Chechel, meu irmão, meu querido irmão, ao Dois Toques na Jujuba, né? Nós fomos campeões agora há pouco, em Rio Doce, onde nós éramos zebras, mas com a chegada de Carlinho Portugal, Gils, as coisas melhoraram, né? Campeonato de Várzea. Mandar um abraço também, você me desculpe eu prolongar um pouco ao pessoal do Internacional do IPSEP, onde nós temos João como presidente, Dudu do Carmo participa comigo, Denô, Zé do Carmo, Leto, e todos os atletas que participam do Internacional do IPSEP, tá certo? Onde hoje eu bato minha peladinha, dou 2 toques na Jujuba, e o pessoal da minha pelada, dia de domingo aqui, que é a Gangue 90, uma pelada que bate eu, bate NASA, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, uma pelada maravilhosa que a gente se diverte depois de chegar a essa idade, né? A live é sua e assim, eu acho que você vai ser o primeiro de muitos ex-atletas que vão vir aqui contar a história real do futebol. Você não está me ouvindo? Estou lhe ouvindo agora. Pronto. Eu estava falando que você vai ser o pontapé inicial para esses ex-atletas. Quero trazê-los aqui, você vai abrir essas portas para mim, para que eu possa trazer o NASA, o Zé do Carmo, a gente sabe de como esse pessoal é solicitado, mas que a gente possa trazer aqui e contar a história, cara. Eu gosto da história do futebol. Assim, os bastidores são muito bons, já vivi ali dentro, sei como é isso, é muito bom, cara. Os bastidores é ótimo. A gente sabe que aqui fora eles só sabem 2% do que acontece lá dentro. Sempre aqui vocês só sabem 2%, viu? Porque lá dentro realmente é muito bom. E, cara, a gente vai abrir logo aqui, cara, falando do Campeonato Pernambucano. Eu abri a live aqui, não sei se você estava ouvindo, cara. Cara, vocês que são daquela época ali, cara, que jogavam com 70, 80, 90 mil pessoas dentro do estádio. Hoje, a gente vai ter uma quartas de final do Campeonato Pernambucano. Quartas de final, cara. Sem ninguém. Ninguém dentro do campo. O que é que vocês como ex-atletas, o que é que vocês já conversaram sobre isso? Ricardo, eu acho isso um absurdo, né? Nós estamos chegando aí na reta final do Campeonato Pernambucano, e por incrível que pareça, um campeonato acirrado, e às vezes muita gente não valoriza, né? Mas o nosso campeonato é um campeonato bom, tem times de primeira qualidade aí, de ponta, né? Como o Retrô, o Maguari agora há pouco, né? E outros que estão surgindo, né? E você ir para um estádio de futebol e não ter torcida é muito complicado, porque eu não costumo comparar épocas, mas
épocas atrás, nós tínhamos bandeiras, papel picado, né, 90 mil pessoas, 80 mil, 120 mil pessoas já botou o Arruda, né? Como você bem sabe disso, e todos os torcedores pernambucanos sabem, e hoje virou essa bagunça, né? A governadora do estado de Pernambuco não toma providência, né? Porque tem muito torcedor que não é torcedor, né? E nós acabamos pagando o pato com isso. Carnaval está aí. Segurança pública não vai existir porque não pode haver torcedores no estádio. Eu acho isso uma falta de flexibilidade, tanto da governadora como dos presidentes de clube, né? E torcidas organizadas que, infelizmente, alguns não são torcedores, né? A gente viu a barbaridade que fizeram agora há pouco aí com o torcedor do esporte. Isso é lamentável. Fico muito triste, porque o nosso futebol pernambucano não costumava acontecer isso. As pessoas torciam, iam para campo se divertir, ganhando o time A ou o time B. Todo mundo chegava em casa tranquilo. É realmente uma coisa inacreditável que está acontecendo com o futebol pernambucano. E não concordo, de maneira alguma, em não ter torcida nos estádios, principalmente com a reta final do campeonato. Aí estamos observando agora que os jogos serão segunda-feira e outra coisa. Quantos anos fazem que a gente sabe que carnaval é em fevereiro e março? Bem, desde que eu me entendo de gente. Desde que eu me entendo de gente. E como é que tu consegue colocar futebol no carnaval? Principalmente em Pernambuco. Em outras praças, não. Mas em Pernambuco, que o carnaval é do Oiapoque ao Chuí. Como é que tu consegue colocar futebol? Cara, não vai. Ó, a gente já viu barbaridade, né? Futebol na quarta-feira de cinza. Pô, quem é que vai? Me explica. Ninguém vai. Ninguém vai. Já está complicado, né? Por essa questão da violência, né? Extracampo aí. E até dentro dos estádios também. Imagine futebol numa quarta-feira de cinza. Não, achar que o jogo botaram na segunda, né? Porque eu tô vendo que Esporte de Decisão, Náutico e Retrô será na segunda-feira. 4 horas da tarde. Quem é que vai? Olinda pegando fogo. Eu nunca tive assim, contato com o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, seu Evandro, que eu tenho o maior respeito. Mas é inadmissível você colocar uma data dessa para torcedores ir a campo e o carnaval aí fervendo, rapaz. Isso é um absurdo. E assim como falei, né? Aí diz que não tem data. Mas vamos lá, como é que a gente faz o campeonato pernambucano com regulamento que classifica 2, aí depois mais 4 vão fazer uma quarta de final para fazer uma semifinal. Então, pô, tu tira essa aqui e bota só os 4 primeiros, semifinal e final. E o carnaval tu não tem jogo. Eu acho que é simples. Perfeito, perfeito com sua colocação aí, Ricardo. Agora só que o pessoal simplifica isso, né? Parece que as pessoas gostam de complicar. Aí o futebol pernambucano perde, o torcedor perde, né? A gente não está numa ascensão muito boa, né? Você só vê o esporte aí na primeira divisão, né? E com o time é a boca, viu? Não vai enganar ninguém, não, o esporte não, viu? Um time para a Série A é diferente. Mas ver o Santa Cruz aí querendo galgar coisas melhores, o Náutico, né? Outros times retardatários, que é o Retrô, e você fica sem data, é complicado. E as pessoas complicando, aí, meu amigo, a gente tem muita paciência, né? Principalmente com a Federação Pernambucana de Futebol, e não procura uma data correta para que os torcedores possam ir a campo, prestigiar seus clubes e poder torcer. E a governadora, né, por sua parte, né, proíbe os torcedores. Eu acho que isso é uma questão social de segurança pública do Estado, do governo do Estado. Eu acho que deveria ter uma flexibilidade maior e melhor, com segurança para os torcedores, né? E em relação à data, é isso, Ricardo. Você fica com as mãos atadas, a gente só pode falar, questionar, mas não adianta muita coisa, porque as pessoas não resolvem.
não procuram uma data melhor para que isso aconteça da melhor forma. Tu falou aí que o torcedor ele é demais, né, cara? Ele, como tu falou aí, festa de papel picado. Ultimamente, a última vez que eu tive num estádio, depois que eu deixei de ser treinador, eu fui pouco a estádio de futebol. Mas, poxa, o pessoal lá com aquelas bexigas, todas brancas, foi inclusive um jogo do Santa Cruz, aquela festa da torcida, porque realmente dentro do estádio não acontece as coisas são em torno bem longe, né? Bem longe, coisa lá na Agamenon Magalhães, como aconteceu, coisa lá no Cabo de Santo Agostinho, quer dizer que não tem nada a ver com o estádio. Dentro do estádio, realmente é uma festa linda da torcida, dos torcedores, né? Rapaz, é impressionante. Eu não vou comparar muito, não. Mas agora há pouco eu tive o privilégio de participar pelo Internacional de uma competição ali na Campina do Barreto. Você conhece muito bem. E ao redor estava lotado. E você não vê uma confusão, cara. Quer dizer, um futebol de várzea, me entenda, aberto ao público, sem pagamento, sem nada, sem taxa, sem nada. E você não vê uma confusão, porque são veteranos, as pessoas vão ali para se divertir. Eu sinto muita saudade, Ricardo, dos anos 80, eu era moleque, e dos anos 90, que eu tive o privilégio de participar de alguns jogos aqui em Pernambuco, porque minha ascensão maior foi em Portugal, né? E depois eu fui para o Casa de Juazeiro, foram os clubes que eu cheguei a jogar. Tive em alguns outros em São Paulo, mas não tive a oportunidade, porque na época a gente fazia muito contrato de gaveta, não sei se você sabe disso. Prometi uma coisa, dava outra, eu vim embora. Prometi uma coisa, dava outra, eu vim embora. Então você via bandeiras, confete, papel higiênico jogado, né, os rolos, a torcida animada, batucada. E hoje você vê, assim, com a licença da palavra, e com muitas exceções, você não vê torcedores, você vê vândalos, você vê bandidos fazendo coisas absurdas. E o governo do Estado, junto com a Secretaria de Segurança Pública, não toma providência disso. Porra, na Inglaterra acabaram com os juros, porque aqui não pode fazer um trabalho mais sério de segurança pública ao redor do estádio, ver essas pessoas que chegam em grandes aglomerações, dividir, acalmar, para que o torcedor de verdade possa ir aos estádios. É isso mesmo. A gente vê que o nosso problema não é o futebol, é um problema social. Não é o futebol, é um problema social. A gente sabe que é um problema social. Mas, Carlinhos, vamos lá. A gente foi bom que a gente já abriu assim, porque a gente realmente, como o amante do futebol, vivemos ali dentro, a gente fica indignado com essas coisas que acontecem, né? Mas, Carlinhos, vamos abrir nossa live agora, começar realmente. Quem é Carlinhos Portugal? Rapaz, Carlinhos Portugal é uma figura, né? Eu costumo dizer que eu fiz de tudo na vida, Ricardo. Eu fiz de tudo. Eu sou 6 vezes campeão pernambucano de juniores, né? Me profissionalizei, mas minha mãe tinha um sonho de eu ser militar. E em 91 eu fui para a Aeronáutica, onde eu fui seleção geral, né? Da Aeronáutica. Concretizei o sonho de minha genitora, que não mais se encontra aqui entre nós. E depois eu voltei a jogar, Ricardo. Depois de passar... Eu mal ia no quartel, né? Porque eu era liberado para ir para Santa Cruz, né? Um abraço, meu querido João aí do Internacional. Beijo no coração, meu irmão. Então eu voltei a jogar. Eu voltei ao Santa Cruz, né? E lá se encontrava um empresário chamado Ita Fontelino, seu Ita. Já um senhor de idade, mas com os olhos atentos, me deu a oportunidade de ir para Portugal, né? Onde eu tive o privilégio de jogar no futebol português, né, por um ano. O Boa Vista no Sul há quase 18 anos. Cheguei em Portugal, fui campeão da 2ª divisão pelo Boa Vista. Aqui está o manto sagrado que me mandaram há um mês atrás, né?
a faixa, lembraram de mim ainda, Boa Vista. Isso é uma grande lembrança que eu tenho, Ricardo. E nascido em Rio Doce, Rua 56, quadra 22, bloco A, quarta etapa de Rio Doce, onde saiu celeiro de craque. Convivi com um dos melhores, joguei com os melhores e fui abençoado por Deus em estar fazendo parte desse legado de jogadores que Rio Doce conseguiu fazer em campo de várzea, né? Porque hoje o cara vai para grama sintética, né? As escolinhas hoje não deixa você mais em campo de barro, descalço, jogando barrinha, arrancando o samboco do dedo. Ali sai o craque. Nesses campos hoje, com essas escolinhas muito avançadas, e muita gente que se diz profissional do futebol sem entender nada, né? Outros que entendem muito e que têm capacidade de galgar coisa melhor, o futebol pernambucano, infelizmente, não aproveita essas pessoas. Eu vivi da minha época, né? Em Rio Doce, com Pig, Chiquinho, Haroldo, Valdemir Souza, Júlio Tenório, eu tive o privilégio, Bobó, Maurinho. A gente jogou com Espera, né? No Santa Cruz eu joguei com o Rivaldo, Valber, né? Isso aí é coisa absurda. Leto, né? Mazo, Serginho, Isaías, meu irmão, né? O Edson zagueiro, Cícero Monteiro. Foi uma geração maravilhosa. Mas hoje, o futebol vaziano, as escolinhas, não dão oportunidade. E os professores, alguns, claro que tem exceções, de futebol, muitos têm qualificações e outros não. Então, aquele menino pobre que sai da várzea, que sai do Rio Doce, feito saiu vários, como eu citei aí, se fosse hoje, estava difícil, viu? Jogar. A gente não jogaria, porque o que manda é o dinheiro. Tem muito treinador aí que escolhe os meninos por causa do dinheiro, né? E tem muito treinador qualificado, como Paulo Júnior, Carlos Alberto, né? E outros que aí estão aqui no mercado, Moacir, né? Você próprio, e as oportunidades não surgem num time grande. Pedro Manta, Zé Carlos, antigamente, Fernando, que era da escolinha do esporte. Então você vê os carros aqui, que hoje faz parte ali do esporte, tem uma escolinha ali, é um cara qualificado. Eu não estou dizendo que o cara que não jogou futebol, ele não seja qualificado. Eu estou dizendo que o cara que bateu lá dentro, ele é mais qualificado. Sabe lidar bem com aquela situação. É complicado. E principalmente em Pernambuco, você não encontra espaço. Eu, particularmente, Ricardo, eu não quero mais nada com bola. Para não ter bater minha pelada. Mas não me envolvo em nada. Hoje, Olinda, graças a Deus, tem um vice-prefeito aí, né? Me desculpe entrar no assunto, como ex-jogador de futebol, possa ser que agora realmente Olinda ande, que era para ter um time, Olinda. Isso. Eu cheguei a jogar contra o Olinda. Exato. Acho que foi em 2015. Acho que foi 2015. Exato. Inclusive jogou Chiquinho, Russo. Mas hoje a gente tem um vice-prefeito que foi jogador de futebol. E eu tenho certeza absoluta, pelo caráter de Chiquinho, que ele vai fazer alguma coisa pelo esporte, principalmente de Olinda. Sabe? É um cara muito centrado, é um cara muito inteligente. Sabe? Eu espero que ele consiga aí fazer Olinda crescer novamente, né? Porque na época dele, na nossa época, era difícil. Mas agora ele, como vice-prefeito aí, possa ser que ele dê frutos melhores, né? Tem aí o projeto B5 de Bia, né? Isso, aqui próximo à minha casa. Exatamente. Ela precisa de um apoio forte, né? É um cara que trabalha para a comunidade. Tem vários outros projetos aí. Eu tenho vindo, né? Ela é da Grande Nova, o profissional, treinador de muitos anos na sabedoria de base. Tem um projeto com o pessoal do Corabu,
É uns caras que precisavam de espaço, pô, para poder desenvolver seu trabalho, pegar aquele moleque, tirar da rua, feito o Bia está fazendo e outros, né? Para poder dar uma chance. Quem tem qualidade, lógico que não vai sair todos os jogadores, mas pelo menos dali sai um homem, né? Sai um cidadão. Então, eu acho que falta mais apoio aí agora, possa ser que melhore, né? Das prefeituras, né? Apoiar esses projetos sociais, tirar essas crianças das ruas, até porque a violência e a droga está imperando, né? Isso me preocupa muito. São jovens, são pessoas pobres, e tu sabe, né? Que a pobreza, a fome leva às vezes a você a fazer coisas que desagrada Papai do Céu, né? Eu tive o privilégio de conviver com isso tudo, mas não era tanto na nossa época, mas a gente sobressaiu, mas muitos ficaram no caminho, né? Então a gente hoje se preocupa com essa garotada, se preocupa com a segurança em geral, se preocupa com o torcedor, se preocupa com o futebol pernambucano, e a gente não vê apoio, rapaz. Possa ser que pelo menos Olinda agora melhore, porque a gente tem Chiquinho aí que possa dar esse apoio melhor ao esporte amador, ao esporte de várzea, para ver se tira mais esse pessoal desses caminhos errados. Do lado do Chiquinho até tem um Alisson Cordeiro. Alisson jogou comigo, jogou na época do Unibol. É um menino, um cara centrado também. Uma pena que a gente não depende só deles, né? Para que as coisas aconteçam. Esse aqui é o grande. Eu acho que às vezes a pessoa tem tanta vontade de fazer, mas são os outros que atrapalham. Vontade eu sei que eles têm, por serem do futebol. Eu acho que a vontade tem, mas infelizmente não depende só deles, né? Infelizmente, Chiquinho é assim, é o que você está dizendo aí, né? Chiquinho tem uma boa vontade enorme de ajudar a Olinda, né? Mas não depende só dele, mas é uma pessoa maravilhosa, um ser humano incrível. Eu digo isso porque eu tenho liberdade de dizer isso, acredito eu. E a gente vê no caráter do ser humano, né? Agora, não depende só dele, não é só ele que resolve as coisas, né? Aí as coisas às vezes ficam complicadas. Aí, estou falando aí em Celeiro de Craque, Rio Doce, quem é Zilmar. Claro. Eu conheci Zilmar no Itacuruba. No Itacuruba. Mas, cara, o bola da vez nosso aqui é o Alanzinho, né? Que joga no Náutico. Isso perfeitamente. Eu não estou acompanhando muito, não, mas dizem que é bom jogador. Eu vi poucos jogos da Copa São Paulo, mas quem eu já ouvi falando dele, só falam maravilha. Inclusive o próprio Chiquinho, né? O próprio Chiquinho falou nas redes sociais, falou muito bem do garoto. Ele inclusive, eu acho que ele é dali, mora ali por trás da Via Olímpica, né? Ali na Asa Branca, naquela área por ali. E... na área que o Chiquinho morava, né? Isso mesmo, naquela área dali onde o Chiquinho morava. E hoje ele é uma das revelações do Náutico, né? Estive conversando com o Wesley agora há pouco, que é da base do Náutico, que é preparador de goleiro da base do Náutico. E eu falei algumas coisas, disse, não, alguns meninos estão indo para ali, para ficar ali, pelo menos ali, pegando experiência. Inclusive, nesse jogo, ele iria ficar no banco de reserva, e é muito bom. O Náutico tem essa facilidade realmente de trabalhar um pouco com os jovens, né? Com esse departamento de base dele. O Náutico tem. O Sport teve agora, né? Uma sessão muito grande com os garotos, tanto é que os meninos despontaram aí, né? O até convocado foi agora, né? E deu certo ano passado com o Pedro Lima e esse ano já está dando certo com o João Lucas. João Lucas do Volta. Mas isso só acontece porque dá uma oportunidade, né? O trabalho é bem feito, né? Se você tiver profissionais, Ricardo, que façam um trabalho bem feito, você resgata muita coisa boa. Agora, para isso, é preciso dar oportunidade a profissionais qualificados, né? Não é profissionais que vão para ali, não, eu sou treinador, aí chega um filho do diretor, um filho do presidente, um filho do empresário, aí coloca no lugar do cara que é afavelado, que é mais jogador do que o cara. Tem alguma coisa errada. É por isso que hoje é difícil surgir tantos jogadores como surgiu na minha época, do Peladão. A gente saiu do Peladão, pô.
Pires, Cidinho, Mauro, Bobó, pô, Haroldo, Tony, lateral direito, Gilmar. Existia campeonatos de várzea de verdade. Marcos goleiro, né? Marcos goleiro ali de Manaus, que era goleiro do Flamengo. Marcos Babaquinha. Marcos Babaquinha chegou a jogar no Remo ou foi no Rio Negro? Ele chegou a jogar lá por cima. Eu acredito que ele jogou no Grêmio, né? Ali em Maranguape 0, depois Flamenguinho, Palmeirinhas, né? Do seu Hélio. E parece que depois ele foi lá para o norte, né? Eu acho que não sei se foi para o Amazonas, foi para o Pará, e foi para lá de lá. Isso, perfeito. Mas por que isso acontecia? Quantos times tinham em Rio Doce? Quantos campos existiam? A facilidade da gente jogar futebol de várzea nos campos de barro, descalço, com tênis, um com a chuteira, o outro sem chuteira, existia essa oportunidade. Não tem. Você vê o projeto de Bia aí, é uma luta. Ele sozinho. Antigamente existia seu Hélio, existia Chevette, sem falar do Corinthians de Rio Doce, né? Do Atlético de Gordo. Eu sou nascido em Flamengo, seu Giovanni. Isso. Eu sou nascido e criado no Corinthians. Eu todo dia agradeço a Deus, agradeço a Isaías, né? E dali saí, dali estou e ainda estou. É tudo. Tem o Rio Doce também, do finado Péricles, aqui da quinta etapa. Isso, perfeitamente. Aí tinha o Vila Nova, ali Salão, tinha o Roma, das meninas que jogavam futebol, né? Aqui na quinta etapa, a gente era muito mais do futsal, vocês eram mais de campo. Isso, era os metralha, né? De ciclo, Giovanni. Né? Isso mesmo. Era maravilhoso. Pronto, também, eu cheguei a jogar no Rio Doce, joguei no Negro Monte com Catita, com Leivinha. Isso. Com Leivinha. Aí cheguei a jogar né, de Chevette. Época maravilhosa, cara, maravilhosa. Hoje eu passo nessa quadra daqui da quinta etapa, eu faço, cara, velho, chega. Mas se não é Bia que estiver movimentando ela tá parada, cara. Ela tá entregue. Você vê, né? Você pode ver quantos jogadores não ficaram para trás. Eu digo assim, não tiveram uma perspectiva maior, uma força de vontade maior. Você vê um capitão jogando, rapaz. Você vê um Andrei, você vê um Catita, né? Você vê um Renato, ali, irmão do violão. Pô, que é isso, rapaz? Renato era show de bola, velho. Não é verdade, mas isso tudo acontecia porque faltava um apoio, né? Hoje o pessoal tem apoio, mas não tem bola para isso. Ricardo, você me desculpe, mas o futebol caiu muito, velho. Diga você, eu agora lhe faço pergunta como repórter. Diga, um meia no Brasil. Bom. Um meia no Brasil? A gente vai barrar ali no Rafael Veiga, do Palmeiras. Um cara que hoje está fazendo papel de meia, que ainda é o cara diferenciado do futebol brasileiro, que é Neymar. Me diga um lateral direito bom. Me diga um zagueiro bom. Um lateral esquerdo. Um lateral direito bom, Cafu. Pronto. O futebol brasileiro está defasado. Sabe por quê? Porque a gente começou a copiar os robôs, que é a Europa, e isso eu posso falar com propriedade, e a Europa conseguiu copiar o que a gente tinha melhor para colocar neles. E a gente parou no tempo, Ricardo. Tem uma entrevista de Pepe Guardiola que ele fala isso, né? Ele faz, pô, cara, não sei por que vocês perdem tanto, porque a gente foi aí aprender com vocês. E como é que vocês... Pô, nós fomos aí. Ele é fã do Tele Santana, né? Ele é louco pro Tele Santana, louco para aquela seleção de 82, de 86. E ele fala, cara, não sei por que vocês estão andando desse jeito. Porque eu fui aí aprender com vocês. E porque agora
você não consegue ver um volante de qualidade, um meia de qualidade de virar uma bola de 50, 100 metros para desafogar aquele espaço que estava ocupado para você pegar uma defesa desprevenida. Você consegue ver jogadores com toques curtos. Você não tem um lateral direito bom, você não tem um lateral esquerdo bom, você não tem um volante que você diga, pô, esse cara é feito Falcão, Cerezo e outros que apareceram, Dinho, Rogério, ex-Sport. Você não vê um meia com homenagem como Wilson Pará, como Ribamar, como Chiquinho, Kleber Santana, como Lico de volante, pegador, mordedor, não sabia jogar. Lembraram aí do finado Alex, né? Alex era... na realidade, eu fui nessa piada ali, né? Alex foi um dos melhores volantes que eu vi jogar em Rio. Cara, eu tive o prazer também de jogar do lado dele. Eu fui privilegiado, eu assisti a ele. Eu fui privilegiado. Eu joguei com o Alex, eu acho que 6 anos, cara. Futebol de várzea, né? Alex, na realidade, me viu menino, né? É lamentável, foi uma perca muito enorme para o futebol de Rio Doce. Além do homem, ele era uma pessoa sensacional. Exatamente. Se a gente for falar de jogador em Rio Doce, aí, meu amigo, é brincadeira, viu? De Ciclo, Jaime, Luiz Carlos, Jorge Bonga, teve muita gente. O finado Mendonça. Aí tu falou, a gente voltando ao assunto aqui, se por um acaso, cara, a gente for convocar a seleção, cara, então aí a seleção brasileira, com todo mundo falando do retorno do Neymar, né? Tá falando do retorno dele, porque assim, por incrível que pareça, é um cara diferencial que a gente vai ter. Eu não vejo outro. A gente só tem na seleção, Ricardo, Neymar. Eu não vejo outro. Eu espero, sinceramente, que Vinícius Júnior resolva alguma coisa. Ele pode ser uma fase para que Neymar resolva. Aí tudo bem. Né? É um jogador veloz, que joga pelas extremas, né? Pode dar aquela cancha que Neymar precisa. E que eu acho também que Neymar joga errado. Os dribles que ele dá no meio, as pancadas que ele sofre, se ele jogasse mais adiantado e driblasse ali perto da área, ele tinha melhor aproveito. Os dribles que ele dá no meio, nas laterais, lógico que às vezes é necessário, mas eu acho que ele mais próximo à área poderia resolver melhor para a gente, que é o melhor jogador brasileiro que nós temos. Não tem outro. Eu ouvi um repórter ele falar sobre a questão do... Sabe por que a Argentina foi campeã do mundo? Ela acabou de reconhecer que Messi é o melhor jogador. Terminaram e montaram a seleção para ele. Montaram a seleção para ele. Então... O que aconteceu em 94, Ricardo? 94, a gente tem um exemplo de 94, com 2 homens voando, que era Bebeto e Romário voando, era todo mundo lá atrás, e joga a bola para os caras aqui, que eles vão resolver, os caras estão voando. E eu vou lhe dizer uma coisa, o jogador de personalidade, ele resolve. Isso já foi mostrado várias vezes, que quem tem personalidade e assume a responsabilidade, resolve. Agora, infelizmente, a gente não tem tanto jogador qualificado para deixar esses caras na cara do gol. Pô. Tu acha que hoje, teve uma entrevista de Dorival Júnior, uma época aí, foi Dorival? Agora eu me peguei, se foi Dorival ou foi um treinador. Disse que estava em determinada equipe e dois lances que aconteceram e ele chegou e não cometeu a falta. E aí tu levou o contra-ataque, quase que tomava o gol. E depois foi perguntado, pô, aquela bola ali, você podia ter matado o lance, a gente estava muito lá na frente. Não, professor, mas a questão era porque eu não queria perder ponto no Cartola. É outra coisa absurda, sabe, Ricardo? Você falou no ponto aí. Os caras ganham tão bem, cara, hoje em dia, que época
épocas passadas, para não ser mais direto a mim, nós ganhávamos poucos, jogávamos muito, e hoje os caras ganham dinheiro, que é um absurdo, e ainda tem que se meter nesse negócio dessas premiações aí que não são legais, se levar um cartão, se bater um pênalti para fora, quantos laterais, não sei. Rapaz, é inacreditável. Eu estava vendo uma reportagem há um tempo atrás sobre aquele Paquetá. Eu não acreditei naquilo. Aí começou a descer jogadores que tinham contrato com essas empresas que comprava, o cara levando um cartão amarelo, levando um vermelho, botando a bola para escanteio. Os caras ganham dinheiro com isso, rapaz. Agora explodiu o Henrique, né? Isso. Para você ver a falta de profissionalismo de verdade, né? Porque se eu sou um profissional na área de futebol, eu já tenho o meu salário, porque eu vou me meter com coisa errada, meu irmão? Sabendo que eu posso ser prejudicado ou banido do futebol. É complicado, viu, Ricardo? O jogador não, hoje se chama atleta, né? O atleta de futebol hoje. Os caras ganham rico dinheiro, tudo milionário, né? Às vezes vai colocar uma bola na área, centrar uma bola na área, não coloca certo, o cara passa o dia todinho treinando, amigo. E ainda se vende para esses caras de casa de aposta. Pelo amor de Deus, isso é um absurdo. Aí tu fala, Carlinhos, aí na tua época lá, cara, com vocês lá, que não era muito longe também não, cara, é agora pouco, a gente tá falando de 15 anos, 20 anos, a gente tá falando disso, cara. O quanto o futebol mudou, né? Hoje os caras ficam, acaba o jogo, o jogador vai, como botar meus scouts aí, quantos passes eu dei, quantos passes certos eu dei, minha minutagem, quantos minutos eu fiz de jogo. Os caras não se preocupam com isso. Eles não se preocupam com entrar. Rapaz, isso é um absurdo, Ricardo. Mas acontece, acabou-se. Olha, os caras têm tudo hoje. Fisiologista. Se ele se machuca, ele está com 50% de grau, pode se machucar, não joga. Antigamente a gente jogava segunda, quarta, sexta, domingo, meu irmão. E não tinha ninguém machucado, todo mundo ia treinar todo dia. Às vezes fazia um trabalho regenerativo, às vezes os caras estão cheios de pantin, cheios de mimimi, meu irmão. Picinho levantou uma polêmica dessa aí, ultimamente, aqui aí na Arena SBT, eu acho que estava na SBT. Que foi isso, cara, os caras jogam quarta, joga domingo. Aí joga sábado, joga na terça, joga no domingo. Aí, mas, cara, os caras jogam no São Paulo, os caras jogam no Palmeiras, os caras jogam no Flamengo, os caras jogam no Atlético Mineiro, os caras que têm uma estrutura por trás enorme. E esses caras estão cansados, tem algo errado. Não é possível. Na minha época, quando ele fala isso que tu falou, na minha época lá no São Paulo, a gente jogava Recopa Sul-Americana, ia lá para Bolívia, jogava Bolívia, Venezuela, jogava aí, jogava aqui, jogava Libertadores, e, pô, a gente jogava, velho. Hoje em dia, não, hoje em dia esses caras estão brincalhão, pô. Estão brincalhão, pô. Tá brincando, pô. Os caras estão brincando, pô. Os caras recebem um salário enorme, se vendem para essas casas de aposta, né? Treina quando quer, é de cara feia. Pô, tu joga no São Paulo, tu joga no Sport, tu recebe teu salário em dias. Tu tem uma estrutura dessa. Tu vai estar de cara feia por quê, meu irmão? Hoje, sinceramente, Ricardo, eu estou acompanhando muito pouco futebol, porque eu me desgostei muito, pelo simples fato de ter muita gente só balançando a bunda dentro do calção e jogando nada. E os caras... Ultimamente também teve uma polêmica agora envolvendo também a seleção brasileira, né? E de Cuca, que disse que o Brasil tem que dar um passo atrás. Passo atrás é não ganhar a Copa. Ela é uma seleção realmente jovem, que procure fazer feito a Alemanha fez, nada na comparação, mas como a Alemanha fez, que levou uma seleção jovem,
Os caras foram lá, jogaram e depois foram campeões do mundo. Claro que isso não significa que se a gente for com a seleção jovem no ano, no outro ano a gente for para ser campeão do mundo, tá? Mas o que ele quis dizer foi, pô, tá bom esse pessoal, eu acho assim, no meu ponto de vista, tá bom, vamos renovar, tem tantos jovens aí que tá chegando agora, vamos botar esses caras para jogar, porque esses caras que vão dar gás daqui a 3 anos, 4 anos, 5 anos. É os caras da próxima geração, né? Mas para isso, Ricardo, precisa ter um trabalho de base muito forte, né? E pelo que a gente vê atualmente, poucos clubes fazem isso. E outra coisa que é de muita importância, o cara com 15, 16 anos, 12 anos, já está vendido para os caras na Europa, meu irmão. Como é que a gente vai ter um jogador aqui? Os caras vão para lá novo, termina ficando robô. A gente perdeu, Ricardo, nossa essência. Hoje, futebol se joga com 80% de força física e 20% de inteligência para quem tem. Para quem tem. Esse é o detalhe. Para quem tem. Para quem tem. Para quem tem. Então, fica difícil você formar uma seleção, uma base de uma seleção, e daqui a pouco os meninos estão na Europa. Porque os clubes vendem. Vários clubes fazem isso. Quem faz um trabalho muito bom aqui também é o Retrô. De lá aí. Mas os caras vão embora. Os caras querem fazer dinheiro. Até porque o investimento é muito grande. Concordo. Mas o futebol brasileiro vai chegar aonde? Me diga. Não vai chegar em canto nenhum, Ricardo. Você está dizendo para a gente. Eu vivi uma época de ouro, tá? Eu sou de 75. Eu sou de 75 e eu nunca tinha visto o Brasil campeão do mundo, né? E meu pai sempre falava a seleção de 70, a seleção de 66, e eu não tinha visto, né? E quando eu vi, foi uma sequência muito grande. Minha idade de 82, muito vago, eu era muito menino, eu sou de 75. Já de 86 eu tenho uma visão melhor, eu acompanhei um pouco mais. A de 90 foi a minha frustração. Tá? A gente tem perdido para a Argentina. Foi quando eu comecei aquela situação Brasil-Argentina. Foi a de 90. E aí depois, cara, foi o auge do futebol brasileiro. Em 94, campeão. 98 fomos vice. Fomos vice-campeão. Depois fomos para de 98, 2002, é isso? Isso. Campeão. Quer dizer, foram 3 vezes, foram 3 Copas seguidas a gente ali. 2 foram campeões. Mas, 2 foram campeões e uma a gente foi vivo. A gente tinha uma base muito sólida, cara. Você tinha Cafu, tinha Roberto Carlos, né? Você tinha Aldair, Márcio Santos, Ricardo Rocha. Você tinha uma base muito forte nessas 2 seleções que você falou, que foram campeões do mundo, e as outras 2 que ficaram no caminho. Mas a gente tinha uma base forte. Hoje a gente não tem essa base ainda. A seleção brasileira não tem uma base forte. Tem jogadores que o pessoal convoca aí, o Dorival convoca, chega aqui, joga uma partida, vai bem, outra vai mal. Você tem o Gabriel, né? O Gabigol, que a turma chama, que fez uma excelente competição ano passado, retrasado, mas agora também não está tão bem no Cruzeiro. Você tem um Pedro que estava bem, mas se machucou. Cara, você que a turma não dá oportunidade, deram a chance agora. Aí fica difícil, irmão. Se você não tiver uma base só, é difícil. É muito difícil, muito difícil. Aí eu acho que a gente, para ser campeão do mundo de novo, Carlinhos, a luta vai ser grande. Eu acho que eu vivi o momento de ouro do futebol brasileiro. Eu acho que eu vivi esses 3 momentos aí. 2006, pô, aí 2006 já foi graça. Eu acho que 2006 foi. Eu achei a seleção de 2010 boa. Eu achei a seleção de 2010 boa. Luiz Fabiano, Adriano. Achei a seleção de 2010 boa, muito boa. Aí 2014, não foi pelo 7-1, mas você viu que não ia dar certo. Acho que em 2014 a gente via que não ia dar certo. O 7-1 foi a consequência do não deu certo. A gente sabia que ia acontecer. O 7-1 foi um absurdo. Isso aí até hoje a gente não vai conseguir explicar. Eu acho que nem eles mesmos conseguem. Nem a própria...
Foi um apagão, né? Foi um apagão. Inclusive, Carlos Júnior, meu amigo daqui da quinta etapa, Geleia, ele foi, Sei. ele foi depois trabalhar na Alemanha e ele dizia que lá eles não falam nem isso. Nós falamos muito mais do que eles mesmos, que a gente sabe, não, tá? Que a gente realmente não foi futebol brasileiro, a gente não viu futebol brasileiro. Eles mesmo lá na Alemanha, eles não falam tanto quanto nós falamos aqui. Qualquer coisa que acontece aqui, a gente fala logo, né? Eita, Brasil e Alemanha. Você lembra logo. Isso ficou marcado pra gente, dentro de casa, toda a torcida, toda aquela festa, né? Uma grande frustração para o torcedor brasileiro, né? Eu acho que foi muito maior do que a de 90. Para mim, Ricardo. Mas, Ricardo, você vive, veja só, é muito simples. Você viveu o futebol. Você foi treinador, foi auxiliar, né? Inclusive, eu fiz até com alguns comentários na época que eu participava da TV Cidade Oeste como comentarista, lá em Mossoró, que Isaías faz o programa. Isaías goleiro, jogou aqui no Santa Cruz. Isaías, um abraço, um prazer lá da gente sair junto lá, conversar um pouquinho. Eu fazia parte como comentarista da TV Cidade Oeste, que ele abriu essa oportunidade para mim. Você viveu isso, cara. Nós vivemos isso. Então, fica difícil você aceitar certo tipo de situação que acontece hoje no futebol. Você não vê um jogador de grande qualidade. Quem nós temos de grande qualidade? Temos. O Neymar, o Vini Júnior, que fizeram uma polêmica danada, que ele não foi o melhor jogador do mundo, pela não sei o quê, aí ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo, e todo mundo em cima. Eu achava que ele merecia pelos gols decisivos que ele fez. Tudo bem. Mas não precisava ser tão forçado assim. A imprensa forçou demais. É bom jogador? Mas não é um craque. Me desculpe, o craque é Neymar. Agora, infelizmente, teve essas contusões, né? Não é fácil, ruptura de ligamento cruzado, é complicadíssimo, mesmo com a tecnologia que temos hoje, mas é o melhor jogador brasileiro se estiver em boa forma física. E a turma... É a 10 abaixo. Exato. E o pessoal ainda mete o pau no menino. Mete o pau no Neymar. O Neymar apanha que só. É um cara, pelo que as pessoas me dizem, muito dedicado. A vida particular dele, Ricardo, não me interessa, não. Eu tenho que entrar e resolver. Pronto. Já dizia Luxemburgo, né? Não quero ele para casar com minha filha, não. Quero só para ganhar jogo para mim. E o Luxemburgo falou tanto que terminou Fabiano casando com a filha dele. Foi. Mas, sabe um cara que eu admiro muito, que eu gosto muito de futebol? O Rodrigo, cara. Eu gosto muito do Rodrigo. Eu acho ele um cara que ele trabalha naquela linha ali, atrás do 9. Atrás do 9, ele trabalha muito bem nessas 3 funções ali. Eu acho que ele faz essas 3 funções muito bem. Eu gosto muito do Rodrigo. Rodrigo é muito habilidoso, né? Rápido. Né? Mas você precisa juntar essas peças. Você precisa dar condições para esses caras chegarem. O que é condições? É um bom passe. Vamos fazer uma continha de padaria agora aqui? Se a gente montar esse quarteto. Neymar, Rafinha, Rodrigo e Vini Júnior. Acho que dá caldo. Dá caldo. Agora você precisa ter esses caras sempre, né? E dar condições para eles jogarem. O que é que eu digo de condições? A bola tem que chegar, irmão. Você vê o futebol moderno hoje, o cara toca, sai de trás tocando. Aí chega no meio, apertou, os caras voltam de novo. Meu amigo, eu tenho que ir aqui, ó. Eu tenho que abrir o espaço aqui na frente. Não é você volta. Na minha época, o cara voltava a bola lá atrás, quando era a última das últimas opções. Hoje em dia, o goleiro tem que jogar com o pé. Na minha época, o goleiro tem que pegar a bola. Quem tem que jogar com o goleiro? Primeira função do goleiro é com as mãos. Exato. Qual é a primeira função do lateral? É marcar, depois ele sai. Então, tem algumas coisas que acontecem no futebol hoje que eu fico horrorizado. Aí você diz, pô, a gente tem 3 atacantes bons, mas se a bola não chegar, Ricardo, acabou-se. Os caras não vão resolver, não.
Agora, e um detalhe aqui, tá? Nesses 4 que eu falei aí, nenhum é 9, né? E nenhum é E 10. nenhum é 10. Para tu ver a escassez. De 2 funções, rapidinho, que a gente encontrou 2 escassez, um 9 e um 10. Pronto. É o que a gente estava falando antes. Me diga um 10 bom no Brasil. O 9 que a gente tinha era Pedro, né, cara? Exatamente. Eu estava conversando um dia desse com o Hugo Henrique, que é meu irmãozinho, uma pessoa maravilhosa. Eu espero até que você chame ele aí para fazer uma live com você. Jogou também no Rio Ave, não? Você conhece o Hugo? Hugo, fica já convidado aqui a participar da live. Depois entra em contato aí. Pronto. É uma pessoa inteligentíssima, cara. De uma visão de futebol muito boa. Ele, Henrique, que é da minha época, a gente estava conversando algumas vezes que eu converso com ele. O que está faltando, Ricardo, é a aproximação, irmão. É o passe sair para o atacante. Sempre o último passe é errado, sempre o cara dá um drible a mais. Nós não temos um centroavante de área, a não ser o Pedro. Né? Nós temos jogadores de extrema, de laterais, bons, rápidos, habilidosos, mas que não conseguem fazer uma diagonal, não consegue centrar uma bola ou cruzar, como você queira chamar, na cabeça de alguém. O cara cruza hoje por cruzar. Eu me lembro que eu tive um treinador chamado Luciano Veloso, isso você conhece. Eu errei um escanteio na época de juvenil, ele mandou bater 100. Eu quero a bola aqui, ó, Carlinhos. Porque o cara ia na linha de fundo e não cruzava. Quando ia na linha de fundo, botava a bola na área por botar. Eu acho inadmissível o jogador profissional hoje, com os campos que tem, com a tecnologia que tem, com os treinamentos que tem, com as condições que tem, errar um cruzamento, meu amigo. Cara, tu falou uma coisa aí, Carlinhos. Tu falou uma coisa aí que o Luciano fez contigo, o Tele fez com outros. Mas hoje, cara, acaba o treino, e hoje o treino é meia hora, né? Antigamente não era um treino de 2 horas, hoje o treino é 1 hora. Já porque tem que dar mais intensidade, aí vai fazer um treino de 1 hora, que é mais intensidade, mais dinâmico, mais isso, mais aquilo outro. Beleza. Mas quando acaba o treino, cara, você não vê um jogador sair, pegar uma bola e cobrar pênalti. Pegar uma bola e cobrar falta. Qual foi o último gol de falta que nós fizemos? Pronto. Você disse tudo aí. Você acabou de falar tudo, futebol. Acabou de falar tudo. Jogadores, a neta embaixo do braço, a sandalinha no pé, o carrinho importado, tchau. É 1 hora, 1 hora. Acabou. É isso mesmo. Assim que funciona. Para vocês que não sabem, é assim que funciona o treinamento. Para quem não conhece, né, Carlinhos? É assim que funciona o treinamento hoje, né, Carlinhos? Para quem não conhece aí o futebol. Meu Deus. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Graças a Deus, vivemos em épocas diferentes. Eu todo dia agradeço a Deus, porque eu joguei com os melhores. Joguei com os melhores. Entendeu? E na várzea, profissionalmente, joguei com os melhores. Você fica insatisfeito com o que está acontecendo. Os caras cheios de tatuagem, muito dinheiro, cortado, sandalinha, necessaire, fala contigo ou com a imprensa quando quer, tudo mascarado. Não sabe ele que depende da imprensa para ser divulgado o trabalho dele. Né? Os caras não tem aí para nada, Ricardo. Os caras não estão fazendo força nenhuma para que a seleção brasileira melhore. Os caras não estão fazendo força nenhuma para que o campeonato carioca seja bom, para que apareçam jogadores revelados na base. Entendeu? Depois de quantos anos o esporte veio revelar jogador? Diz aí. E a passada revelou quem? Chiquinho, Pique, Sal, né? Haroldo, Santa Cruz, Maurinho, aí Valber, Rivaldo, Leto, né? Serginho, eu próprio, Isaías, Tony. E hoje? Ela revela quem?
com esse futebolzinho aí medíocre, né? Medíocre, sem calendário, que é outra bagunça, e os caras não fazem nada para melhorar. Porque não querem, né? Eles não querem, né? Eles não querem melhorar. Essa que é a verdade. Eles não querem. Futebol porque os caras não querem. Assim, Eles não não querem. contra ele, não. O presidente da federação, ele com o trabalho dele lá, eu com o meu aqui hoje. Mas, porra, melhora, velho. Dá uma condições melhor. É isso mesmo. É assim mesmo que funciona. Apoia os clubes do interior. Era nesse ponto que eu ia tocar, Carlinhos. Eu vivi uma época, que tu também viveu, que a gente que o Sport do Santo Náutico ia jogar contra a Cabeça lá no Gilete de Carne e apanhava. Os três apanhavam. Ia jogar lá contra o Vitória, aquele time do Vitória com o Bosco. Aquele time do Vitória com o Fernando. Eu lembro, Pinóquio. Ah, puta! Meu Deus. Aí você, pô, eu tô aqui, cara. Pô, me arrepiando aqui, cara. Chegava lá, velho, os três lá. Estudante com cavalo dando voador em todo mundo. E outra coisa, não vá pensando no torcedor que era só lá, não, viu? Ele dava na ilha, dava no Arruda, dava nos aflitos, onde botasse ele dava. Era um timaço, velho. Mas aí eu te falo, era o cara que tinha um apoio. Isso. Roberto Potiguar, o Vitória tinha um timaço. Era quando tinha um apoio realmente da federação, né? Eu me lembro que nessa época era Carlos Alberto. Isso. Carlos Alberto Oliveira. Ao final. Chamava ele de bode rouco, né? Bode rouco, ele batia, cara. Quando ele batia naquela mesa, essa cor é verde mesmo. E era verde, mas era vermelha. Mas o futebol em Pernambuco funcionava com Carlos Alberto. Funcionava. Eu me lembro que o Centro Limoeirense, eu me lembro que, me corrija se eu estiver enganado, o futebol paulista, nessa época, ele tinha feito uma situação onde ele pegava os clubes do interior. E o clube do interior poderia escolha 2 jogadores. Eles escolheriam Carlinhos Portugal e Isaías. E a federação bancava. Isso, perfeitamente. Eu me lembro que ele fez isso aqui o ano que o Centro Limoeirense teve Rosenbrick e Carlinhos Bala. Pronto. Rapaz, mais um pouquinho atrás, o Sport fazia isso. O Sport pegava os jogadores que vinham do Júnior ou era aspirante, na época existia aspirante, e fazia o Santa Amaro. Isso era bom, cara. Aí Elinaldo, Esquerdinha, era Isaac. Eu acho que o treinador era Hugo Benjamin. Perfeitamente. O Sport emprestava jogador para o Santa Amaro, era como se fosse o filhote do Leão, que a turma chamava antigamente. Isso mesmo. Era o paulistano aqui, em Paulista. Rapaz, era complicado ganhar para os caras, pô. Era complicado. Cavalho mesmo. Nossa Senhora, Cavalho deu até em mamãe. Estou falando paulistano agora, tinha Chico, goleiro, tinha Cafezinho, lateral direito. Augusto, Rivaldo, Nelson, que é de Peixinho. Era um time que é isso? Cara, timaço. Hoje em dia a gente vê os times do interior, né, cara? A gente chega e faz, poxa, velho. Até porque hoje o time do interior se forma para 3 meses de competição, né? Tu faz dezembro, que é uma pré-temporada, aí tu joga janeiro, joga torneio, né? O futebol estadual é torneio, né? Na realidade, competição mesmo em 2 meses. Porque 1 mês é uma pré-temporada. O contrato de um jogador é 90 dias. E, Carlinhos, você que jogou, você sabe. Cara, você vai fazer contrato de 90 dias, cara. Nem no trabalho hoje, no emprego de CLT, você faz um contrato de 90 dias. Então, aí tu faz um contrato de 90 dias e depois vai fazer o que da tua vida? Vai ser Uber, vai trabalhar no aplicativo, vai... Pô, até hoje o jogador, ele vai... Pô, eu vou para um exemplo. Presidente, se eu estiver me ouvindo, é só um exemplo, tá? Aí você vai para decisão. Pô, o cara vai pensar 2 vezes antes de ir para uma decisão. Vai pensar 2 vezes antes de ir para
para um Jaguar, para outras equipes, porque os caras sabem que vão ter só aquilo ali, só o estadual. O Central ainda tem uma Série D para jogar. Aí o cara faz, pô, eu vou para ali porque eu ainda vou ter um nacional para jogar, que é uma Série D. Mas esses clubes que não tem calendário, e a federação não faz nada para que isso aconteça, cara, para que essas equipes tenham calendário. Um desse acabou agora, a federação vai contra o esporte. Se for eliminado, acabou, cara. Acabou. Só em 2023. Mas isso cabe ao presidente da federação arrumar uma forma para que esses times possam continuar após o Campeonato Pernambucano, um torneio, vamos supor, um torneio da AGAP, um torneio do estado, dos times do interior, para que os caras não possam ficar parados. Mas o que é que o presidente não faz nada? Eu me lembro que sempre vai esbarrar numa coisa, financeira, né? Tudo dele é financeiro, que a gente vai fazer essa competição, como é que a gente vai vender essa competição, quem é que vai comprar essa competição para passar, quem é que vai fazer, sempre vai esbarrar numa prática financeira, sempre vai esbarrar no dinheiro. Mas se você não tentar, tem como saber se vai dar certo ou errado? Não tem. Só se você tentar. Realmente. Na verdade, você tem que abrir os braços, ser flexível e tentar. Por quê? Porque ele vai estar salvando os clubes de Pernambuco. Os caras não ganham essa fortuna toda. Ele tem que procurar um apoio na CBF, com patrocínio, seja lá com o que for, para que os jogadores desses times esses times do interior que não tem muito apoio comecem a ter, para que o futebol pernambucano não pare. Campeonato de juniores, campeonato de aspirante. Aí os caras não tem mais. Acabou-se. Teve a Taça São Paulo em junho. Acabou-se. Tchau. O nosso campeonato de base, eu já joguei algumas competições até pelo IBES. Cara, era campeonato igual o Pernambucano estadual, campeonato de 2 meses. Aí tu fazia grupo com 3 equipes. Cara, tu levou uma pancada, tchau. Perdesse o jogo, esquece. Aí tu vai treinar, tu vai pegar o garoto, tu vai treinar 4 meses, 5 meses com o garoto ali, tu cria toda uma expectativa de competição. Aí tu vai, grupo com 3. Aí se tu cai no grupo do Esporte, Santo e Retrô, e Náutico, acabou. Tu sabe que aí tu vai puxar. Eu sou muito admirador do seu trabalho, do trabalho de todos os treinadores que conseguem botar na cabeça do atleta que ele só tem 2 meses e me render. Porque se fosse na minha época, Ricardo, você não ia botar isso na minha cabeça nunca. Porque é difícil o trabalho de vocês convencer um atleta a ir para um clube, ganhar pouco e saber que daqui a 2 meses, 3 meses termina. É muito complicado. Vocês como treinador, fazem um trabalho excelente de psicologia na cabeça desses caras. Porque eu mesmo não iria. Aquilo que eu abri aqui antes falando aqui, né, cara? Quem é que vai, cara? Quem é que vai? É melhor que CLT, pô. É isso aí. E Carlinhos, a gente entrou no assunto, a gente vai voltar sobre ele agora. O tempo da gente tá quase estourando aqui, a conversa tão boa que o tempo tá indo embora rapidinho. Mas, Carlinhos, eu me lembro que tu falou do esporte, fez com o Santo Amaro, né? Que era time B. Eu me lembro que em 2018, a Série A2 era sub-23 aqui, em Pernambuco, e só podia colocar 5 atletas acima, e o Sport entrou com o time sub-23 na Série A2. Eu me lembro que naquele time eu tinha João Vitor, que eu tive o prazer de entrevistá-lo agora há pouco, está jogando no Brasil de Pelotas. O Chico, que está aí. Muito bom zagueiro, de Afogados. Era Chico e Adrielso, inclusive, a dupla de zaga. Maílson era o goleiro. Maílson era um time muito bom. Tem o Everton Felipe também. O time do esporte era
Era cascudo. Fizemos 2 jogos com eles, empatamos um jogo na Arena de 2-2 e ganhamos aqui no Ademir Cunha em 1-0. Mas veja como foi importante aquele trabalho em 2018. Perfeitamente. Mas porque ele deram condições de trabalhar, né? Era Júnior Câmara o treinador naquela época. Júnior Câmara. Cara que eu não sei por que não teve oportunidade, só ele sabe, né? Só quem estava lá dentro sabe, né? Tanto ele como o próprio Daniel Neri, né? O Daniel Neri teve que sair do Sport, ir para o Salgueiro. Foi campeão estadual pelo Salgueiro para tentar ser reconhecido e não foi, né? Ele depois foi para o... Acho que ele estava para o lado de cima. Acho que ele foi para Paysandu, foi para o Remo, alguma coisa assim. É quando eu lhe pergunto, por que não tomar uma oportunidade a vocês que estão dentro do futebol? Porque se o cara foi campeão pernambucano, ele tem qualidade. Se você foi campeão de juniores, você tem uma qualidade. Por que Pedro Manta não assumiu um time de ponta ainda? Perguntei a ele, né? Não sei se tu viu. Fiz essa pergunta a ele. Desculpa, mas é impressionante. Tem vários treinadores, pô. Tem Nino, que foi da categoria de base do Náutico, aí passou não sei quantos anos no Náutico. Tem você, tem Moacir, entendeu? O próprio Bia surgindo aí com esse Vou falar um cara que até eu, para falar dele, eu sou um pouco suspeito. Não, o Nilson, cara. O Nilson. Isso. O Nilson goleiro, perfeito. Estava em Mossoró, treinando o Potiguar lá. Foi, trabalhamos juntos lá no Potiguar. Pronto. E aí eu te pergunto, por que dão oportunidade a esses caras? A Carlos Alberto, que fez um trabalho excelente aí no Ibis. Era meu auxiliar no Ibis, inclusive. Pronto. A Carlos Alberto. Será que esses caras não são qualificados? São tudo qualificados, irmão. Tudo conhece de futebol. E conhece bem. Aí, tem qualificação? Tem tudo curso. Tudo jogou bola. Eu não estou dizendo que o cara que não jogou bola, ele não entenda. Mas o cara que teve lá dentro, ele é mais fácil entender o jogador. Colocaram aqui que Daniel Neri ele foi para o Sergipe e depois para o Madureira. Pronto, graças a Deus, porque em Pernambuco ele não teria brecha. Porque ninguém dá. Eu tinha até o contato dele, há um pouco tempo atrás eu tinha um contato dele, vou até dar uma procurada aqui para ver se eu consigo convidá-lo aqui para nossa live. É cara do bem, Tem um ditado que diz que santo de casa não faz milagre, né, irmão? É isso mesmo. Isso mesmo. E como tu falou, tem grandes treinadores aqui. Paulo Júnior mesmo, cara. Paulo Júnior foi considerado aqui o rei do Nordeste, cara. Pô, todo time que o Paulo Júnior assumia, o time subia. Todo ano. Paulo Júnior ia pro América, o América subia. Paulo Júnior foi pro Xangrande, o Xangrande subiu. Paulo Júnior foi pro Serra Talhada, o Serra Talhada subiu. E, cara, esse ele participa aqui, ele é treinador aqui da Copa dos Interiores aqui, ele bota a seleção de Paulista, é campeão direto. Pô. Isso mesmo. Inclusive até o Bia joga com ele aí na seleção de Paulista. Até o Bia. Bia não para, viu? Inclusive, eu sou treinador do time da FAIB aqui, a academia, estou querendo contratar ele para cá. Trouxe o Bebeto agora. O meia, que é daqui de Managuape, que jogou no Avaí, Goiás, acho que tu sabe quem é. Bebeto Peito de Pombo. Aí levei ele, agora tô querendo ver se eu levo Bia, né? Tava conversando com o cara da minha academia, dono da academia, eu digo, ei, vamos trazer Bia, cara. Trazer Bia. O negão, o gato preto ainda Mia. Ainda Mia. Eu, agora há pouco, participei dessa competição na Campina do Barreto aí, pelo Internacional. Muito obrigado, João, pelo convite. Estarei sempre com você. Fui campeão agora em Rio Doce, minicampo, né? Pelo 2 toques na Jujuba. E quando me inscreveram lá, os caras gozaram comigo. Está velho, não consegue mais andar. Aí eu fui campeão em cima dos caras, dando 2 toques na Jujuba. Os atacantes dos caras não chutam uma bola. Aí comecei a tirar onda com esses caras que são metidos a ex-quase. Aí tudo ficaram chateado, que fiquem, né? Porque Carlinhos tá vindo. E ele já teve o melhor treinador, Chechel, viu?
Chechel é um espetáculo, pô. Chechel é... Eu tenho dois treinadores hoje que são um espetáculo de várzea. Chechel, né? E o outro é do Dudu Carmo, que faz parte lá do Internacional, onde, graças a Deus, as pessoas... Depois de velho, as pessoas estão me ajudando, né? Ó, inclusive, ele fez uma pergunta aqui, tá? Mandou um zap pra mim aqui, tá por aí pela live, disse que já tá na live. Pergunta Carlinhos Portugal aí, quem foi que fez o gol da final lá do Rio Ave? E quem fez a pergunta foi Hugo ou foi o Chechel? Chechel. Lá do Rio Ave, contra o Rio Ave. Ele mandou perguntar. Eu estou apenas transmitindo a pergunta dele, tá? Quem fez é quem fez esse gol é que está falando com você, meu amigo. Gente, ali, cara, eu conheci Chechel, cara, numa resenha, velho, num pagode. Tinha um pagode na casa dele, né? Que era na casa da irmã dele. E eu ia pra lá, saía da pelada dos professores na sexta-feira, na vila, e a gente descia pra lá para um espetinho, não sei o quê, e o cara, aí Chechel descia, cara, com a bolsinha aqui do lado. Nem pisar no chão, pisou. Esse cara jogou demais, né? Esse negão é uma perna da porra, viu? Chechel agora é evangélico, né? Graças a Deus. Agora é evangélico. É um cara de Cristo e eu torço muito por ele, sabe? Porque ele é uma pessoa muito boa, muito maravilhosa mesmo. Do bem. Meu irmão, do bem. Ele, do Carmo, o João do Internacional, a todas essas pessoas que me convidam aí, do Dois Toques na Jujuba, o Internacional que me ajuda, assim, quando eu estou meio aperreado, que a vida não está fácil, né? Eu tenho o João lá, eu quero agradecer, Ricardo, a essas pessoas, né? Que às vezes você passa por um momento difícil, né? E essas pessoas te dão a mão, né? E o Internacional do IPSEP, né? Junto com o Dudu do Carmo e as pessoas que fazem parte lá, me abraçaram de uma forma que a gente tem que ser grato, né, irmão? Tem que ser grato. E gratidão é tudo. Né? Gratidão é tudo. Agora, existe um bocado de ingrato com você, né? Mas aí você esquece, porque são pessoas que, na linguagem do futebol, é traíra. É melhor falar na tua frente do que dar um tapa nas tuas costas, irmão. Ó, a gente vai fazer um bate-bola aqui, rapidinho, tá? Só vale 11, tá? Ou tu é o Romário? Não. Vamos lá. Vamos embora. Número 1. Vamos escalar um time aqui. Escala o seu time, tá? O seu time, tá? Para goleiro, quem é que você escalava para o seu time? Da minha época, Isaías. Fica à vontade. Isaías. Lateral direito. Russo. Zagueiro pela direita. Tanta. Pela esquerda. Marcão. Pode ser destro também. Pode ser destro também. Só melhor ali pelo lado, quarto zagueiro ali, né? Marcão. Quem? Marcão. Lateral esquerdo. Carlos Alberto Barbosa. Volante. Aí eu tenho 2. Diga aí. NASA e Bia. Olha, chegamos numa geração legal, hein? Já veio nossa geração boa aqui. Cara, aí essa a gente vai deixar pro... Não, mas vamos lá. Camisa 10, aquela meia, aquela qualidade que vai levar esse time lá, vai abastecer esse nosso trio de atacante aí. Se não for eu, é Chiquinho. Não, só vale um, cara. Só vale um. Você é Romário, pô. Romário vai se botar. O melhor meia que eu vi jogar em Pernambuco foi Chiquinho. Chiquinho. Pô, tive o prazer também de jogar ao lado dele. Um ponta ali, um ponta. A gente pode jogar com 2 meias também, cara. Isso aí é o time. Kleber Santana. Kleber Santana. Eu tenho uma história rápida com o Kleber. Jogos escolares. Aí um time tava lá, o Imaculado.
ganhando o jogo. O Kleber estudava nessa escola daqui, do escritor Paulo Cavalcante. O time estava ganhando o jogo. Aí uns 4 gols de diferença. Daqui a pouco o Kleber Santana chegou. Virou o jogo, velho. Ficava 4-0, virou para 6-4 rápido. Vocês é para ter feito mais gol. Vocês deixaram o cara chegar, velho. Foi uma perca também muito grande que nós tivemos, né, rapaz? Muito. Eu me lembro como fosse hoje. Eu estava até estudando, estava fazendo umas coisas para a faculdade e quando eu soube da notícia, a televisão estava ligada e quando chegou assim, parei tudo naquele momento e a coisa muito triste, a coisa que abateu todo o futebol brasileiro, né, cara? Não só brasileiro, como internacional também, né? Mas vamos lá. É verdade. Um 11. Foi uma perca, ainda hoje não acredito, viu, irmão? Eu encontrei até o irmão dele, eu acho que faz uns 15 dias aqui na quinta etapa. Acho que faz uns 15 dias atrás eu encontrei o irmão dele aqui. É doloroso ainda. Você olhar pro irmão e não ver a referência que era ele, né? E não vê o negão. É complicado. A esposa dele mora aqui perto de mim, aqui em Maria Farinha. De vez em quando eu encontro ela. A ex-esposa, né? Ex-esposa. Um 11. Agora, vou dizer minha ala, viu? Vou dizer meus atacantes, viu? Eu tenho Marlon. E tem... Só tem um para completar. E eu tenho o Mago Velho, Rivaldo. Seria uma... Tem muitos bons, né? Tem Betão, que ficou de fora, tem Alberes, né? A gente sempre vai... Aquilo que a gente estava falando aqui, né, cara? Bota a cabeça lá do treinador da seleção brasileira para pensar. A gente vai sempre esquecer alguém, cara. Mas a gente tá falando de dois laterais aí de alto nível, cara. Betão e Russo. Exatamente. Hoje a gente não tem. Russo tinha muita força, né? Betão era mais qualidade, né? Não, Betão era brincadeira. Eu acho que se coloca uma bola ali em cima do poste, naquele poste ali, ele botava a bola, velho. Eu joguei agora contra ele lá em Rio Doce, né? Aí eu disse a ele, olha, só tem uma diferença, a idade e a bola. Ele veio, por quê, Carlinhos? Porque o cara que mais bate bem na bola depois de mim é você. Ele riu. Eita. Carlinhos, cara. Então tá escalada assim sua seleção. Isaías, Russo, Tanta, Marcão e Carlos Alberto. Isso. Nasa, Bia, Chiquinho e Kleber Santana. Rivaldo e Marlon. Isso. Essa é a seleção de Carlinhos Portugal. Carlinhos. Teve muita gente boa que a gente viu jogar, né, rapaz? E toda a seleção tem também, o Carlinhos também tem um treinador, né? E quem seria o treinador para essa seleção aí, cara? Rapaz, para mim seria o finado Tele Santana. Ou, como ele não está vivo, Muricy. Muricy também. Ele é dessa escola mesmo, o Tele Santana, né, cara? As declarações dele, os treinos, você vê que ele é desse estilo mesmo, né? Ele foi muito tempo auxiliar do Tele, né? E voltando para ele sabe tratar o jogador. É feito Renato Gaúcho, pô. Boleirão. Então, o cara com um treinador desse, jogador de futebol, por mais que ele fuja de concentração, que ele goste da noite, mas o cara também foi boleirão, ele sabe. Ele vai saber tratar aquilo de uma maneira mais suave para o plantel, entendeu? Então, Dorival chega à Copa do Mundo, mas para mim o treinador seria Renato Gaúcho. E dentro dessa... Eu me lembro que eu acho que ele ligou o alerta para a gente e a gente não veio ele agora aqui e me veio isso na cabeça. Eu acho que ele ligou o alerta da nossa seleção quando ele foi convidado e rejeitou, né? Perfeitamente. Ele ligou o alerta ali e a gente não se ligou nisso. E a gente está esbarrando nisso aí agora, né?
É isso aí. Mas é o que tem, né, Ricardo? Vamos aguardar aí. É o prato que tem para comer hoje, então vamos comer esse prato aí. Mas antes de acabar a live, deixa eu mais uma vez agradecer ao pessoal da Pelada Gangue 90, que são meus amigos todos os domingos que eu estou junto, né? Dar um abraço a todos aí que participam. Dar um abraço enorme, enorme ao Internacional de João do IPSEP. São pessoas que me acolheram muito bem. Ao Dois Toques na Jujuba, ao meu amigo Chechel, né? Na realidade, hoje eu me afastei de muita gente, sabe? Porque é melhor você ter pouco que ter de qualidade e ter muitos e não ter qualidade, não ser seus amigos. Então eu procurei me afastar um pouco de muita gente que não presta, que são traíras na linguagem futebolística. Então eu tenho poucos amigos. Mas quero mandar um abraço aí para João do Internacional. Obrigado por tudo, João. Obrigado, Internacional. Obrigado, Dois Toques na Jujuba. Obrigado, Corinthians de Rio Doce, minha paixão, né? E ao pessoal da Gangue 90. Todos os domingos estamos na caixa aqui, econômica aqui do Janga, batendo uma pelada sadia, com muita qualidade, né? Só jogadores de alto nível, peladeiros de alto nível. E um abraço a todos que me abraçam, que gostam de mim, desse jeito que eu sou, e aos traíras, coma menos que dói pouco. Quero só responder aí essa pergunta aí. Eu até pouco tempo eu tinha esse boné aí, viu, do Porcão, viu? Até pouco tempo. Ganharam de Renato Gaúcho aí numa churrascaria aí, chegaram e me deram esse boné, até pouco tempo eu tinha. Aí, era bom do Porcão. Era do Porcão, cara. A gente vai marcar um dia para a gente fazer só as resenhas do futebol, cara. Mas, rapaz, você pode fazer isso, uma mesa redonda em qualquer lugar aí, desse aí. Ricardo, eu quero te agradecer, cara. É tão bom quando você é lembrado em vida. E te agradecer mesmo de coração. Carlinhos é isso. Carlinhos é resenha, de contração. Agradecer a Deus todo dia por estar vivo, ter pessoas como você de lembrar da gente, né? Não tive uma carreira muito grande de futebolística, né? Principalmente em Pernambuco, mas eu quero te agradecer, Ricardo, de coração. Eu quero te agradecer por tu ter ouvido as pessoas falarem de mim, pedirem para que eu fizesse a live com você. É só gratidão a você. Muito obrigado de coração. E eu vou guardar isso pelo resto da vida, irmão. Cara, eu que te agradeço. Como você falou, você tem esse tempo corrido aí. Eu te agradeço também pelo momento lá, quando eu estava lá no Potiguar lá, pelas palavras também que você, eu e o Nilson, a gente agradece muito ao espaço que vocês nos deram lá no Rio Grande do Norte, quando estávamos lá. E, Carlinhos, cara, as portas estão abertas aqui para você. Você tem o meu número, você tem meu contato, você tem os amigos aí. O Elton mesmo, quando eu te anunciei, o Elton Boba mesmo foi o primeiro, foi logo lá e comentou logo lá. Eu falei, meu gordinho, fofinho, te amo, Elton. Nosso gerente de futebol, nosso gerente. Exatamente. Um dia desse eu brinquei com ele, eu disse, se tu fosse meu gerente no futebol, tu tava podre de rico. Conhece de futebol e conhece muito, hein? Ele conhece muito o mercado mesmo. Eu acho que eu tive o prazer de trabalhar com um cara também, Cid no Ibis. Esse cara conhece de mercado, velho. Mas, brincadeira, ele montava. Aquele do time que montava era ele. O Elton pegou muitos jogadores aqui, né? Cláudio, tem um bocado de jogador que ele. Mas são épocas diferentes, né? Ele é mais novo do que eu, muito mais novo, e quando eu joguei por aqui, ele já me conheceu, eu parando. Então não tive esse privilégio, que seria um privilégio para mim, ter Elton como meu gerente de futebol, né? A gente fala aqui, nós falamos aqui sobre a questão dos treinadores, né, de não terem a oportunidade. Esses caras também não, né, cara? Esses caras conhecem futebol. É melhor a gente trazer um cara lá de São Paulo, que não conhece o mercado nordestino, o mercado do Nordeste aqui.
e às vezes terminam se perdendo, porque nosso mercado aqui nordestino também tem muita gente boa. Em Sergipe, em Alagoas, ali no Maranhão, aqui na Paraíba, aqui também tem. A gente é rico também, né, em valores humanos, em atletas, né, cara? A gente é muito rico, mas pouco valorizado. Pouco valorizado. A gente prefere trazer um cara lá do Sul, nada contra, porque nós também vamos para lá. Quando a gente diz, não traga treinadores portugueses porque eles são estrangeiros. Mas a gente, quando a gente for lá para Portugal, a gente também é estrangeiro. E eu acho que isso a gente não tem que... esse é o mínimo que se pode fazer. Agora, a gente pode dar oportunidade, sim. Como tu falou. Que medo é esse? Vamos primeiro conhecer, vamos arriscar, vamos ver lá como é que ele sabe se vai dar errado se a gente nunca fez. Exatamente. Exatamente. Então, Mandar um abraço para essa mulher maravilhosa que vive comigo há 33 anos, minha esposa Ana Cláudia, minha filha Carliane, 18 anos, meu filho Jefferson Mateus, minha neta Giovana Beatriz e meu filho caçula dos homens, Júlio César, a meu pai, Carlos Alberto, que mora aqui em cima, minha irmã, meus sobrinhos, a família, os amigos de verdade. Aquele abraço. E mais uma vez, Ricardo, obrigado por lembrar, principalmente de quem está vivo. Cara, eu que agradeço mais uma vez, te agradeço mais uma vez por a oportunidade de você estar aqui e a gente trocar essa conversa que foi tão boa. E a gente vou levar isso aí em consideração. Vou tentar fazer uma roda aqui, a gente chamar uma turma boa aqui para a gente bater. Aí vai ser só resenha. Cada um vai contar realmente os bastidores. Vai ser conversa de bastidor. Conversa de bastidor tem um bocado. Então, só que eu me um pouquinho, porque nem tudo a gente pode contar, nem tudo todo mundo pode saber, né? Eles só conhecem 2%. Eles só conhecem 2%. Tem uma história que meu pai diz o seguinte: nem tudo a gente conta a mulher e nem tudo a gente conta os amigos. Ou as pessoas que a gente pensa. Porque quando os amigos estão com raiva e a mulher se separa, ela vai passar tudo na sua cara. E é verdade. Mas, Carlinhos, mais uma vez quero te agradecer, cara, de coração. Obrigado aí pelo bate-papo. E as portas estão abertas aqui do canal, tá bom, cara? Meu amigo, forte abraço, sucesso. E o que você precisar, Carlinhos Portugal está à sua disposição. Muito obrigado, Carlinhos. Fica com Deus. Até mais. Um abraço, irmão. Um abraço a todos. Obrigado aí. Pois é, pessoal. Aí, bate-papo hoje foi com ele, Carlinhos Portugal. Falamos de futebol, seleção brasileira, campeonato pernambucano, torcida. Falamos sobre tudo. Falamos bem, graças a Deus. Agora, amanhã possa ser que tenhamos uma live especial. Estou esperando só ele confirmar hoje comigo, tá? Ele ficou da gente fazer uma live amanhã. Se não, a gente retorna na quinta-feira. Tá bom, gente? Pessoal, um abraço. Fiquem com Deus. E até a próxima live. Tchau, tchau.